Olá, bom dia. Eu quero conversar com você um pouco a respeito de casamento. Nós estamos dando início hoje à série Casais que Oram Juntos, Vencem Juntos. Espero que essa palavra possa grandemente abençoar a sua vida e grandemente também abençoar o seu casamento e transformá-lo. Casamento é algo muito sério. Falar de casamento também é muito sério. Casamento não é uma invenção do homem. Casamento não é algo que o homem planejou de repente de uma hora para outra e disse: vou casar. Não. Casamento é um assunto bíblico, porque casamento nasceu, no coração de Deus. Deus é o autor do casamento. Deus instituiu o casamento. Deus planejou todo o casamento. E para isso, ele fez uma aliança com o homem. E deixou também uma aliança para que o homem fizesse com a mulher que ele criou para ele. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa é a aliança que é feita no casamento. Se tornarão uma só carne. Partindo desse princípio, eu quero pensar com você um pouco a respeito de casamento e propósito. Esse versículo aqui é a chave da questão. E deixará o homem a sua casa, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixa eu te fazer uma pergunta, seja bem sincero. Para que você casou? Essa pergunta vai dizer muitas coisas a respeito do seu casamento. Qual foi o motivo de você decidir ou querer casar? Você casou para quê? Porque muitas pessoas casam para ser feliz. Muitas pessoas casam para construir uma vida, para construir, realizar sonhos, conquistar coisas. Muitas pessoas casam para sair de casa, sair da casa dos pais. Muitas pessoas casam para crescer na vida. Muitas pessoas casam para ter filho. Muitas pessoas casam, como eu já disse aqui, para adquirir coisas. Muitas pessoas casam para que possa ter uma vida do jeito que ele sempre queria. Enfim, muitas pessoas casam para muitas coisas. Mas o propósito do casamento é esse. Eu quero te levar a pensar sobre isso. O propósito do casamento é me deixar feliz. Eu caso para ser feliz. Esse é o propósito da minha vida, para o meu casamento. O propósito de eu ter casado, o motivo de eu ter casado é para mim adquirir bens, é para ser feliz, é para buscar a minha felicidade, é para conquistar as coisas, é para construir uma vida. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? É errado isso? Não. O fato de eu me casar e ser feliz, não tem nada de errado nisso. O fato de eu me casar e adquirir coisas, não tem nada de errado nisso. O fato de eu me casar e ter uma vida, construir uma vida, a vida que eu sempre queria, não tem nada de errado nisso. O errado é o propósito, de eu me casar estar nessa coisa. Eu me casei para ser feliz, eu me casei para construir as coisas. Isso não pode ser o propósito em si do casamento. É muito pouco para o propósito do casamento. Pastor, mas se o propósito do casamento não está em ser feliz,
está em adquirir coisas, em construir, né, conquistar e tudo mais. Qual é o propósito do casamento então? O propósito do casamento é muito maior do que isso. Porque o propósito do casamento ele começa em Deus. O casamento ele começou em Deus. O casamento ele é uma aliança entre o homem e uma mulher, mas também entre Deus. O cordão de três dobra não se rompe facilmente. O casamento ele é uma aliança não somente terrena, mas é uma aliança espiritual. O casamento é algo espiritual. E o casamento só existe por uma causa, por causa de Deus. Se não for por ele, se não fosse por ele, não existia. Daí eu entendo por que Paulo fala que tudo foi criado em Colossenses por ele e para ele. O propósito do casamento, como o propósito da família, é glorificar o nome de Deus e é apresentar ao mundo quem é Deus. Falar de Deus é falar de família, né? Nós vemos essa aliança de três dobras aí na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ambos trabalhando juntos, ambos, cada um com sua função na história do ser humano, na história da humanidade. Casamento, Deus é família, o nosso Deus é um Deus família. Então o casamento ele tem uma aliança mais do que terrena, ele tem uma aliança com Deus. A família está aqui para ser a imagem de Deus, a representação de Deus no mundo, a representação de Deus nessa terra. Então, o casamento em si, ele precisa representar Deus na terra. Ele precisa mostrar que nós temos um propósito maior do que simplesmente ser feliz, do que simplesmente adquirir coisas, do que simplesmente amontoar coisas. Nós temos um propósito muito maior, que é ser a imagem e semelhança de Deus. Mostrar ao mundo, através do casamento, através da nossa família, que existe um Deus. É por isso que eu falei no texto de Gênesis aqui, que fala que ambos se tornarão uma só carne. Aí eu me lembro da oração de Jesus para os seus discípulos, fala: Pai, a minha vontade é que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos, assim como nós somos, para que o mundo creia que tu nos enviaste. O mundo vai crer que Deus é o Deus da família quando o casal, o casamento, marido e mulher, for uma só carne. Pastor, mas o que é ser uma só carne? Eis aí a chave da questão. Quando eu me casei, eu recebi uma palavra que eu não esqueço nunca do pastor que fez o nosso casamento. Ele falou: Marcos, a partir de hoje você não vai buscar a sua felicidade. Você não vai buscar ser feliz. Você vai buscar fazer a sua esposa feliz. E ela do mesmo jeito. Ela vai buscar a sua felicidade. E ambos fazendo isso serão felizes. Vocês dois serão felizes. Porque o propósito dos dois é fazer um ao outro feliz. Existem muitos casais que estão vivendo um distanciamento muito grande. É o tal do casado ou casados individuais. Casam, mas têm as suas vidas separadas. Como que funciona isso, pastor? Não, eu caso, mas o meu foco é ser feliz. E por isso, né, se esquece de que há uma pessoa do lado, né, que tem sentimentos, que tem emoções, que tem necessidades também. Não, eu vou casar porque eu quero adquirir e conquistar coisas. E aí, né, na sua vida financeira, tem uma vida dividida. Não, isso aqui é meu, né? Esse dinheiro é meu, esse carro é meu, isso aqui é meu. Eu recebi uma palavra também no nosso casamento que eu não esqueço nunca. Quando a gente casa, não existe meu. Não existe a palavra eu, não existe a palavra meu. Existe a palavra nós
existe a palavra nosso. E, infelizmente, muitos casamentos estão vivendo eu e o meu. E aí eu me pergunto, por que então se casar? Se eu quero pensar em mim, se eu quero ter uma vida egoísta, se eu quero ter uma vida focada nos meus interesses. Não, casamento é se doar para o outro. É muitas das vezes abrir mão de coisas que a gente gosta de fazer para que o outro possa se sentir bem, se sentir feliz e vice-versa. É chegar um dia, o homem querer jogar um futebol, mas a esposa ali está precisando de conversar, de bater um papo, de dar uma volta, de sair, deixa o futebol para o segundo plano. Família precisa ser primeiro. Deus primeiro, família segundo, e o resto é resto. O resto depois a gente se vê, se vira. Existem muitas pessoas que estão assim. E aí a gente começa a entender por que acarreta uma série de problemas no casamento. É porque os casais estão vivendo individualistas, né? O dinheiro é separado, as coisas são separadas, né? Tudo vai se separando, e aí o inimigo usa essas coisas para nos separar também, para nos distanciar também. E aí dentro disso envolve a confiança. A gente já vai deixando de acreditar, de confiar que as coisas podem ser boas, podem mudar, pode ser transformado, de que o casamento é algo bom. A gente já deixa de acreditar que o casamento, né, é um propósito de Deus, é algo de Deus, porque eu estou frustrado, porque simplesmente não estou vivendo a aliança, debaixo do propósito principal do casamento, que é primeiro buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Depois pensar em nós. Isso é muito sério. Eu queria que você pensasse a respeito do teu casamento, se você quer ter um casamento de fato feliz. Lembre-se que eu falei que não é errado se você buscar ser feliz, você buscar conquistar as coisas, mas isso não pode ser o propósito do casamento. Não. O propósito do casamento é buscar a Deus, os dois, sendo uma só carne, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, de buscar a Deus, de voltar lá no início, lá no começo, no propósito original do casamento, que era ser uma só carne, tendo uma aliança um com o outro e uma aliança com Deus. É a trindade, né, no casamento. Esse cordão aí, se tiver rompido, não vai funcionar. Se o propósito do casamento se encontra em Deus, se começa em Deus, se os dois têm como único objetivo, né, buscar a Deus, isso é ser uma só carne, buscar a Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Eu não estou falando que a garantia de ser mar de rosas, de ser sempre feliz. Vai ter problemas, casamento sempre vai ter problemas, mas vai funcionar. Vai funcionar. Vocês vão resistir, nós vamos resistir a todo vendaval que vier, porque estamos juntos e não sozinhos dentro de um casamento. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Que você, a partir de hoje, tanto você esposa como você esposo que está vendo esse vídeo, possa viver um pelo outro e ambos para Deus. E assim serão eternos namorados, casados. Deus abençoe.